Boa tarde. O secretário Anderson, o secretário Francisco, a doutora Socorro Gross. O secretário vai fazer a atualização dos dados, mas ele vai fazer a atualização dos dados dentro de uma apresentação com as recomendações que a gente passa a fornecer, a recomendar, recomendações que a gente passa nesse momento aos estados, aos municípios, aos hospitais. E aí, dentro dessa apresentação, então, terá a atualização dos dados. Muitos de vocês já acompanharam a discussão que foi feita hoje pela manhã da Secretaria de Vigilância à Saúde com os estados e com os municípios, mas nós temos aí um número considerável de pessoas que acompanham as nossas entrevistas coletivas. Então, respeito a todo mundo que acompanha as entrevistas nos estados e nos municípios, a gente vai refazer a apresentação. Talvez de uma forma um pouco mais sintética, porque não vai exigir a mesma discussão que teve hoje pela manhã com os gestores estaduais e municipais. Então, secretário Anderson, por favor. Boa tarde a todos. Bom, eu vou iniciar explicando o porquê dessas medidas. Nós estamos há uma semana do início do outono, na próxima sexta-feira iniciamos o outono, e nas mudanças de estações sempre temos alterações climáticas, começamos um período mais frio, e muito mais por causa das características que o frio condiciona nas pessoas, né, de ficarem em locais mais fechados, com menor ventilação, do que propriamente pela transmissão do vírus, mas também considerando que este é o período em que nós marcamos o início da nossa sazonalidade de doenças respiratórias. Por causa desta condição e baseado no histórico dos países que estão enfrentando o problema, o que se concluiu? Concluiu-se que, para retardar o pico da transmissão ou da epidemia, são fundamentais as medidas não farmacológicas para reduzir a transmissão. Locais que não aplicaram medidas tiveram um pico muito maior de casos. Locais que aplicaram medidas não farmacológicas, elas reduziram, dando condições para que os serviços de saúde se recuperem. Então, o objetivo central dessas medidas, além, obviamente, de tentar evitar a transmissão em algumas situações, é principalmente reduzir a velocidade da transmissão, dando condições aos serviços para que mantenham as suas atividades. Lembrando que estamos considerando aqui não só o serviço específico para o coronavírus, mas todas as atividades de saúde, né? Então, continua tendo acidentes de trânsito, continuamos tendo que fazer cirurgias, continuamos tendo outras atividades na saúde pública fundamentais que também são impactadas indiretamente pelo aumento da demanda. Então, é fundamental isso. E olhando os países que enfrentaram esses problemas, aqueles que tiveram medidas, aqui está muito ruim para enxergar, mas aqueles que tiveram medidas como Singapura, que foi adotando desde o início medidas não farmacológicas, tiveram uma curva um pouco menos íngreme. Aqueles que que não adotaram medidas, quando se amplia muito o número de casos, como no caso da Itália, essa linha amarela, então ela teve um pequeno aumento aqui em 8 dias, a partir do primeiro caso, mas quando chegou no 20º dia, a partir do primeiro caso, foi uma explosão de casos, afetando diretamente a própria capacidade da Itália na resposta. Outros países viveram a mesma coisa, olhando para os Estados Unidos, que é um país continental como o Brasil, e tem diferenças internas também importantes, né? Nova York, desde o início, teve um aumento bastante significativo, mas o Texas, por exemplo, subiu de uma vez, Califórnia vem subindo e depois chega aqui no 28º dia, tem uma ampliação importante. Então, para cada realidade do Brasil, será a mesma coisa. Então, essas medidas elas se justificam como recomendações, como nós vamos apresentar, mas desde que os gestores municipais e estaduais façam a reflexão baseada na sua realidade local, tentando adequar a cada situação. Retomando
o conceito que vocês já sabem, isso é apenas para poder explicar um pouco o que a mudança vai implicar diretamente. Temos os casos importados, né, que são pessoas que se infectaram em outro país e vieram para o Brasil infectadas. A partir desse caso importado, podemos ter a transmissão local, que é aquela situação em que eu identifico o vínculo de um caso confirmado com uma pessoa anteriormente confirmada, e a transmissão comunitária, que não é possível identificar o caso confirmado com um caso com vínculo com o caso anteriormente confirmado. Então, nós temos algumas situações. Não é possível identificar o vínculo epidemiológico, que é essa situação, que pode ser porque um laboratório privado, como estamos tendo muitos laboratórios realizando o teste está mais acessível, pode ser que alguém, mesmo assintomático, procure uma unidade, faça o exame e dê positivo, como nós tivemos em situação já em São Paulo, por exemplo. Ou então, quando eu tenho 5 gerações de transmissão. Aqui é para preservar os serviços de saúde locais. Então, quando eu chego na 5ª cadeia de transmissão, o volume de pessoas que eu tenho que ficar monitorando é tão elevado que não se justifica mais ficar monitorando caso a caso, exceto, obviamente, os sintomáticos, situações muito especiais. E lembrando também que tem que se analisar a relação dessa cadeia de transmissão, se ela está dentro de um núcleo familiar ou não, mas aí são características muito específicas de exceções à regra. Ou também podemos ter, como nós já falamos, nós fizemos uma ampliação hoje, casos de síndrome gripal. Nós temos vigilância de síndrome gripal em todo o Brasil. Nas cidades onde nós tivermos casos suspeitos, então, anteriormente era só caso confirmado, agora é caso suspeito de coronavírus, aquelas pessoas que procuraram a unidade de saúde espontaneamente, entrou dentro da rotina de vigilância de síndrome gripal e deu negativo para o painel viral, serão testadas para o coronavírus. Se der positivo e eu não conseguir realizar o vínculo deste caso identificado na rotina com outro caso confirmado, também será transmissão comunitária. Isso pode acontecer, inclusive, mesmo sem ter um caso confirmado. Eu posso ter um caso suspeito em investigação e identificar o caso do coronavírus pela rotina. Isso é uma possibilidade. Não precisa ter vindo mais de outros países? Nestes casos, não, porque este caso é da rotina. Esse é a sentinela. A vigilância síndrome gripal é uma vigilância sentinela. São algumas unidades, são 100 e poucas unidades. Então, se nós identificarmos, obviamente, que o vírus está circulando naquela comunidade, e aí não faz mais sentido ficar fazendo a vigilância como transmissão local. A outra situação é a síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, que são os casos internados. Então, se eu tenho um caso internado com pneumonia num hospital que foi notificado como SRAG, síndrome respiratória aguda grave, e eu identificar o coronavírus nessa pessoa, onde não tenha vínculo com outro caso confirmado, também será considerado transmissão comunitária. Por que eu expliquei isso? Porque o que muda na prática é o modelo de vigilância posteriormente à confirmação de transmissão local. Então, eu tenho 2 modelos de transmissão, 2 tipos de transmissão, local e comunitária. Vocês entenderam do slide anterior quais são as diferenças. Então, quando eu estou só com transmissão com caso importado ou transmissão local, eu estou fazendo uma atividade de contenção. Eu ainda estou buscando limitar a transmissão para outros espaços. Eu estou tentando conter a transmissão. Isso se dá como? Por meio da identificação de casos relacionados à viagem ou contato próximo domiciliar, que são aquelas 2 definições de casos suspeitos, ou então na identificação de casos na comunidade, como eu acabei de explicar. No entanto, se eu tiver uma transmissão comunitária, eu paro de ficar fazendo investigação de casos leves e passo a considerar o monitoramento dos casos internados.
e da vigilância sentinela. Então, eu vou fazer a vigilância sentinela de síndrome gripal, aí o sistema de monitoramento passa a ser outro, passa a ser o da rotina. Ou seja, a gente começa a incluir naquelas localidades o vírus como se ele fosse um vírus comum para aquela comunidade. Então, isto vai dar mais fôlego, vai dar mais otimização às equipes de vigilância e de atenção, porque a gente vai focar naqueles que estão precisando de maior atenção. E aí eu passo a bola para o Francisco, porque isso é uma atividade conjunta, nós estamos trabalhando conjuntamente, porque o Francisco passa a monitorar a ocupação de UTIs e a saída, a liberação de UTI, entrada e saída. A gente vai ficar monitorando, né, por meio de painéis nessas cidades com transmissão comunitária, para saber e apoiar o gestor na tomada de medidas mais duras, caso sejam necessárias. Quais são elas? Bom, as medidas não farmacológicas são recomendações. Nós temos algumas medidas que são recomendações. Nós tínhamos antes orientações, medidas que eram, né, medidas mais brandas. Eu estou orientando que se faça isso. Agora não, eu estou recomendando que se faça determinada coisa. Recomendando ainda, eu não estou determinando. Tem situações que nós podemos chegar ao ponto de determinar, ou seja, é obrigatório fazer tal determinada ação. Temos algumas aqui que a gente tem determinado enquanto atividades globais que eu vou explicar. Cada gestor de unidade federada, quem são? Os secretários estaduais, os secretários municipais, os diretores dos hospitais, os coordenadores das unidades de saúde, devem adaptar as recomendações à realidade local, às suas características locais. O Brasil é muito amplo, o Brasil é muito grande, temos diferenças regionais muito profundas. Então, para compreensão deste processo, estamos partindo das premissas que as medidas de distanciamento social, que a gente chama de medidas não farmacológicas, são maneiras para minimizar a transmissão. Isso significa minimizar o contato próximo entre pessoas antes e durante o pico da pandemia. Não adianta nada fazer isso depois que passou, porque todo mundo ou curou, ou morreu, ou curou ou morreu. Só uma das duas coisas, ou cura ou morre. Não tem outra alternativa. Isso acontece com todas as doenças transmissíveis. Algumas são mais letais, outras são menos letais. Essa é uma doença menos letal. Ebola é muito mais letal. Então, nós estamos falando de um padrão, se nós não fizermos nada, ficar naquele curva bem autona. As medidas de restrição de contato social não farmacológicas serão adotadas de acordo com a progressão do número de casos, transmissão local e comunitária, que nós já referimos aqui anteriormente. Nós estimamos que a cada 3 dias o número de casos possa dobrar se nós não adotarmos nenhuma medida proposta de não farmacológica. Porque essa doença ela tem características de uma velocidade muito expressiva. Então, nós estamos no momento ideal, no momento ótimo, de tomar essas medidas, de intensificar essas medidas. Não tomar porque nós já estamos fazendo isso desde janeiro. Cada município terá uma curva epidemiológica diferenciada de acordo com o início da transmissão local. Então, nós estamos construindo a SAES, junto com a SVS, está construindo um painel para monitoramento, de modo que o município possa inserir seus dados e, com isto, o município poderá avaliar este fluxo do esgotamento ou não da sua capacidade operacional. Então, isso é uma atividade que está quase sendo concluída, né, Paula? Trabalho aí feito pela Paula, pela equipe lá, pelo Vitor, o pessoal está fazendo um trabalho fantástico. Além disso, as medidas recomendadas aos municípios vai depender da sua classificação, como eu mostrei anteriormente. E a SVS
né, junto com a SAES, junto com a SAPES, junto com os demais setores, o DEMAS, aqui está o Alberto, nós juntos vamos atualizar regularmente a plataforma integrada de vigilância em saúde, que tem sido a nossa fonte principal de informação. Que medidas nós adotamos a partir de hoje? Ou seja, que nós recomendamos que cada gestor local, cada gestor, avalie, junto com a sua rede de serviços, junto com os serviços públicos e privados, para ampliar e intensificar. Etiqueta respiratória, reforçar as orientações individuais de prevenção. Isso nós já estamos fazendo, mas não é suficiente, temos que fazer mais. Isolamento dessintomático, também já estamos fazendo. Domiciliar ou hospitalar dos casos suspeitos por até 14 dias. Triagem de serviço de saúde. Recomendar que os pacientes com forma leve da doença não procurem atendimento em unidades de pronto atendimento, nas UPAs, ou serviços terciários, e utilize a infraestrutura de suporte disponibilizada pelo posto de saúde, que trabalhará com triagem rápida, ou no caso de uma clínica privada, né, de um consultório privado, caso seja um paciente, uma pessoa com plano de saúde. A gente também tem conversado muito com a ANS, com representantes dos hospitais e das associações de setores privados. Equipamentos de proteção individual. Recomendar aos pacientes, aos doentes, contatos domiciliares e profissionais de saúde. Ontem, o ministro Mandetta, junto com o presidente Bolsonaro, deram um exemplo das diferenças das máscaras. A máscara N95, que era aquela que o ministro estava utilizando, a máscara cirúrgica, que era o que o presidente Bolsonaro estava utilizando, é daquela maneira que as pessoas receberão o acompanhamento nas unidades de saúde, de acordo com as condições e com o momento do atendimento. Então, pessoas que estão em isolamento hospitalar, isolamento respiratório, os profissionais usam a máscara N95 e o objetivo foi sensibilizar a população para essa situação. Isolamento voluntário. O isolamento voluntário é no caso de sugerir, principalmente os viajantes as pessoas que tenham alguma condição de saúde que inspire mais cuidados, sugerir que ele realize o isolamento voluntário por uma semana a partir da data do desembarque, orientando que procure o serviço de saúde se apresentar febre e tosse. Se apresentar febre e tosse, deve-se iniciar o medicamento, o Tamiflu, porque pode ser influenza. E tem que procurar um médico, porque pode ser também bacteriana, pode ser uma infecção bacteriana. Então, é fundamental nessas condições. Ou então, no caso de dispneia, que é falta de ar, que é uma situação mais grave, procurar a unidade hospitalar de referência. Nas demais situações, caso apresente outros sintomas, as pessoas podem procurar ligar para o 136 ou ligar para a Secretaria Municipal, os sites delas estão atualizados, das secretarias estaduais, porque na Secretaria Estadual tem os planos de contingência, então todos eles estão se preparando para dar orientação. O que nós não desejamos é que as pessoas, apenas com uma coriza, procurem uma unidade de saúde, que não há necessidade. Então, é ficar de repouso, fazer uma boa alimentação, uma boa noite de sono, mas não há necessidade de lotar ou de procurar as unidades de saúde, no caso de sintomas leves. O contato próximo, estamos recomendando a realização do monitoramento dos contatos próximos e domiciliares. Os municípios estão fazendo isto presencialmente ou virtualmente, por meio do telefonema e contato direto com as pessoas. Notificação. As definições de caso, elas são atualizadas regularmente. Então, é pedir às secretarias municipais e às secretarias estaduais, às unidades de saúde, sejam públicas ou privadas, que orientem os profissionais de saúde. Não é incomum encontrarmos profissionais que ainda estão com aquela definição antiga, com aquela primeira definição. Então, é fundamental atualizar para que a gente tenha dados mais atualizados. Além disso, todos os municípios devem avaliar a possibilidade de ampliação das equipes, lançando mão ou articulando com estagiários, com estudantes, com aposentados, para situações em que ocorrer
um aumento, uma sobrecarga no serviço de saúde. É um momento de sensibilizar esses profissionais para contar com um reforço numa situação mais crítica. Isso tem que ser realizado antes dessa situação mais crítica. Continuando, comunicação. É fundamental as campanhas de mídia sobre etiqueta respiratória. Campanha aqui é lato sensu, é de uma forma mais ampla. Então, nós podemos incentivar as crianças para a lavagem de mãos, podemos envolver os estudantes, as escolas, os comerciantes, toda a sociedade pode e deve contribuir na prevenção contra o coronavírus. Pessoas que utilizam medicamento de uso contínuo. Não é incomum pessoas que fazem utilização de medicamento contínuo e devem ir à unidade de saúde para atualizar a sua receita. Então, durante o período do outono e inverno, será importante que os profissionais de saúde, os serviços, avaliem a possibilidade de fazer uma prescrição com uma validade mais ampla, a dispensação de um medicamento por um período maior, para que a gente evite concentração de filas em um momento somente para ou atualizar a receita ou para pegar o medicamento. Eventos de massa. Só beber uma água aqui que eu estou... Eventos de massa. Eventos de massa são grandes eventos, grandes atividades. Principalmente aquelas em ambiente aberto, em ambientes que não tenha muita estrutura, né? Sejam eventos governamentais, políticos, esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos, ou de qualquer outra natureza. Neste período do outono e inverno, cada cidade deve avaliar com os organizadores a possibilidade de cancelar ou adiar. Nós entendemos que tem situações que não é possível fazer o adiamento. Então, nessas situações, avaliar a possibilidade de que este evento ocorra sem público, como a gente viu agora. Tem a Fórmula 1, não sei se é no Bahrein, que vai acontecer sem público, né? Então, tem alguns eventos que podem acontecer sem público. Ou então, caso não seja possível... caso não seja possível realizar o adiamento ou o cancelamento, ou não puder realizar sem público, que se avalie de acordo com a portaria, ali está o número errado, é a portaria número 5, anexo 52, de 28 de setembro de 2017. É porque a portaria, na verdade, ela entrou dentro daquelas portarias consolidadas. É a portaria consolidada número 5. Depois a gente vai ajustar. Cruzeiro turístico. Cruzeiro turístico é uma determinação. Não é possível termos uma concentração de pessoas neste momento, durante a emergência, no Brasil. Temos mais de 21 cruzeiros turísticos para iniciar. Então, é um local, muitos idosos se concentram nesses locais. Historicamente, transmissão respiratória em cruzeiros turísticos é mais facilitada. Então, enquanto perdurar a declaração de emergência, os cruzeiros turísticos estarão interrompidos até a retirada da declaração ou de qualquer mudança de decisão. Mas, neste momento, inclusive, estamos com um cruzeiro lá em Pernambuco, investigando com casos suspeitos. Então, é de uma complexidade que basta ver a situação que o Japão, né, teve que enfrentar. Então, nós não desejamos essa situação, até porque a capacidade de dar suporte a essas pessoas em alto mar é menor. Então, é um cuidado de precaução e prevenção para as pessoas. Serviços públicos e privados. Isso, qualquer serviço, um shopping, rodoviária, um comércio, uma grande loja de departamento, deve cuidar para que seja disponibilizado locais para lavar as mãos, que as pessoas possam lavar as mãos com frequência. Muitas vezes ficam super escondidos, o acesso é super difícil. Se não é possível ter um local para lavar as mãos que tenha dispensa com álcool 70, álcool em gel, em local acessível. Lembrar que as crianças muitas vezes não conseguem, tadinhas, acessar o dispenser lá em cima. Só colocam o dispenser no altão, né? Tem as pessoas
né? Tem os anões, tem as pessoas de baixa estatura. Então, nós precisamos pensar, tem os cadeirantes. Então, nós precisamos pensar em todas as pessoas. Além disso, não dá para que os locais públicos tenham somente aqueles ventiladores. Tem que ter toalha de papel. Não dá para ter só aquele ventiladorzinho. Muitos deles nem secam a mão, porque a gente está orientando. Use papel para ao tossir e espirrar. Se eu não tenho papel, eu vou ficar com a mão suja e a mão molhada, vou ficar pegando e espalhando, podendo espalhar mais o vírus. Ampliar a frequência da limpeza. Se fazia 2 vezes ao dia, faça mais vezes. Limpeza do chão, corrimão, maçaneta, banheiros. Banheiros na Europa tem sido uma preocupação, inclusive como foco de transmissão. Então, é fundamental limpeza muito mais intensiva dos banheiros, muito mais intensiva. Com álcool 70, água sanitária é excelente, é efetiva. Lembrando sempre que a água sanitária com metal pode corroer. Então, depois que utiliza a água sanitária, tem que lavar para poder retirar o produto. Se é produto de plástico, ele vai evaporar, não tem problema. No caso de óbitos, há uma preocupação muito grande de todos nós aqui no Ministério. Então, nós podemos chegar ao ponto de ter casos que evoluam para o óbito, como a Argentina já teve. Nessas situações, temos que fazer um trâmite muito mais acelerado, garantindo que, uma vez que a morte tendo sido confirmada como coronavírus, que a emissão do atestado seja mais rápida e que o velório aconteça de uma forma mais célere, sem concentração de pessoas, e orientando os familiares de uma maneira para que se protejam e possam velar o seu ente querido em uma condição de maior segurança, evitando ficar dentro daqueles locais ali no cemitério. Agora, essas são as medidas gerais. Uma vez que eu tenho as medidas gerais, uma vez que eu tenho a transmissão local, além das medidas gerais que são recomendáveis, temos que ampliar a atenção. Então, nessa situação, idosos e doentes crônicos, como no caso da Bahia, como no caso lá de Salvador e como no caso de São Paulo, idosos e doentes crônicos recomendaram a restrição de contato social, viagens, cinema, shoppings, shows e locais com aglomeração, nas cidades com transmissão local. Além disso, transmissão local ou comunitária, isso vale para as duas situações. Além disso, temos que também realizar a vacinação contra a influenza. Então, nós vamos buscar, neste ano, na campanha de vacinação contra a influenza, realizar parcerias com farmácias, clínicas privadas, para que a gente possa ampliar o acesso à vacina e reduzir a concentração de pessoas dentro dos postos de saúde. E mesmo nos postos de saúde, naqueles lugares que não estiver chovendo, que tiver capacidade de realizar com conforto e com segurança para a temperatura da vacina, das pessoas, realizar em ambiente aberto, para que a gente tenha uma redução de pessoas. Muitas vezes esses postos são muito fechados, são bastante pouco ventilados. Então, a gente está buscando alternativas para melhorar esse serviço neste momento. Postos de saúde e consultórios privados. Pacientes que forem identificados nesses locais com síndrome respiratória aguda grave devem ser encaminhados para os serviços de urgência e emergência que forem credenciados como referência no plano de contingência local. Então, nós estamos trabalhando com todas as secretarias estaduais e municipais, também para que, no serviço de saúde, independente do grau, do nível de complexidade daquele serviço, para que a gente tenha uma triagem rápida, para que o paciente com sintomas respiratórios permaneça o mínimo possível, aguardando o atendimento em local fechado. Então, este é o fast track, essa triagem. O doutor Francisco vem fazendo, junto com o secretário Erno, o secretário Francisco e o secretário Erno, fazendo vários planos, vários materiais, várias instruções. Aí agora a gente entra numa condição de eventos com atividades fechadas, em locais fechados, com aglomerações. A mesma coisa.
seja independente da origem, da natureza do evento. Neste caso, em locais fechados, com mais de 100 pessoas, os organizadores devem também refletir se não podem cancelar ou adiar, se não houver tempo hábil, realizar o evento sem público ou virtualmente, né? Fazer este evento virtualmente também pode ser uma opção. Já na transmissão comunitária, uma transmissão mais sustentada. Nestas situações, reduzir o caminho até o trabalho. Todos os estudos têm demonstrado que em locais com transmissão comunitária, se reduz o trânsito de pessoas em 50%, se consegue reduzir ou controlar o surto, controlar a epidemia. Isso é por um período curto, é uma atividade que você tem que fazer e tem que interromper rapidamente, mas é uma medida que tem que ser refletida pelos gestores locais que estiverem enfrentando esta condição neste momento. Reduzir o fluxo urbano, né, estimulando horários alternativos dos trabalhadores, escalas diferenciadas quando possível. Regime de trabalho, estimular trabalho de setores administrativos e similares, aqueles que não é prescindível a presença física das pessoas, para que ocorram em horários alternativos ou escalas, ou utilize acesso e trabalho virtual, que é o home office, quando possível. Instituições de ensino. Eu sei que tem várias instituições de ensino tomando medidas. Hoje mesmo, a Rádio Gaúcha me perguntou sobre essa situação de algumas universidades. Eu falei que eu não iria entrar no mérito da decisão local, porque não é possível. Eu não sei quais análises que eles fizeram e também não nos consultaram. Não foi uma medida de decisão do reitor local. Mas é importante lembrar que estas medidas, o problema não é interromper a atividade. A questão é quando eu retomo a atividade. Se eu faço muito precocemente, a medida fica inócua. Eu não vou ter uma medida que vai surtir o efeito. Se eu faço muito tempo depois, também se torna inócua. Então, é muito importante que os donos de escola, universidades, cursinhos e tal, acompanhem o número de casos que está acontecendo na sua cidade e discuta essa medida com as autoridades de saúde locais. Porque é fundamental, não adianta uma escola só interromper, é fundamental que tenha uma articulação comunitária, porque essas medidas não dá para nós fazermos aqui para todo o país. O país tem que olhar, cada gestor local tem que olhar a sua realidade. O que se pode fazer para minimizar esse tipo de situação? Temos as férias de dezembro, que geralmente começam ali na primeira quinzena ou segunda quinzena de dezembro. Temos as férias de julho. De repente, em algumas situações, seria possível fazer uma consolidação e uma antecipação de férias, com um planejamento, para que os pais possam se organizar, para que as famílias possam se organizar. Estas são recomendações, não são determinações. E muitas escolas estão utilizando ensino à distância, estão usando aula à distância. Também é muito interessante, porque você não interrompe a atividade, né, mas isso não dá para todo mundo, crianças pequenininhas. Então, tem situações muito diversas que devem ser refletidas localmente pelo gestor do município ou do estado. Como eu mencionei, o que vai se tornar mais importante numa transmissão comunitária é o monitoramento diário do número de admissões e altas relacionadas ao Covid em unidade de terapia intensiva ou centro de terapia intensiva. Se nós tivermos uma situação em que a ocupação e a renovação desses leitos fique por muito tempo interrompida, e eu já ocupar mais de 80%, chegar a 80% de ocupação, isso, obviamente, cada realidade vai ser uma realidade distinta, né? Mas se eu dediquei 100 leitos para cuidar só de Covid, se eu já ocupei 80, vale avaliar
vale que o gestor deve avaliar a possibilidade de declaração de quarentena para aquela área definida. De repente é um bairro que tem muito idoso, de repente é um bairro que tem muita circulação. Então você pode ser um quarteirão, pode ser uma rua. Então não necessariamente é a cidade inteira, mas você pode ser o próprio hospital, você pode fazer a quarentena para uma realidade distinta, né? Mas isso também, volto a dizer, cabe ao gestor local medir a necessidade de tomar esse tipo de medida de acordo com a sua realidade. Como nós estamos até o momento em relação ao coronavírus no Brasil? Temos 98 casos confirmados de coronavírus no Brasil, 56 em São Paulo, 16 no Rio de Janeiro, 6 no Paraná, 4 no Rio Grande do Sul, 2 na Bahia, 2 no Distrito Federal, 1 em Alagoas, 2 em Minas Gerais e 1 no Espírito Santo. A média de idade dessas pessoas é de 41 anos, variando de menos 15 anos ou mais 15 anos. A faixa etária é de menor de 40 anos, são 49% das pessoas. Depois nós temos de 40 a 49, 22%, 50 a 59, 13%, 60 a 69, 10% e maior que 69, 5%. Então, nós temos 15% das pessoas confirmadas para coronavírus dentro daquele nível maior de atenção. São as pessoas que podem evoluir para casos mais complicados, para agravamento. Não há diferença entre mulheres e homens, de acordo com o sexo. Nós temos 12 pessoas hospitalizadas, uma no Distrito Federal, uma no Espírito Santo, uma na Bahia, uma no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Norte, 2 em Pernambuco e 5 em São Paulo. E temos uma unidade federada, unidades federadas com casos confirmados são 13. Este é o padrão dos casos confirmados. E aí, classificando o total, os 98 casos confirmados de acordo com a classificação. Então, nós temos 79% dos nossos casos são importados, ou seja, nós temos ainda uma relação importante com viagem internacional, sendo São Paulo com 40 casos, Rio de Janeiro 14, Paraná 6, Rio Grande do Sul 4, Goiás 3, Distrito Federal 2, Minas Gerais 2, Pernambuco 2, Sergipe 2, Bahia 1, Alagoas 1, Espírito Santo 1, Rio Grande do Norte 1. Transmissão local, nós temos 15 pessoas, sendo 14 de São Paulo, uma da Bahia, e transmissão comunitária, aquela que nós não conseguimos identificar o vínculo. Temos 4 pessoas, sendo 2 do Rio e 2 de São Paulo, capital. Bom, no Rio de Janeiro e em São Paulo, no município de São Paulo, que tem agora transmissão comunitária, nós passamos a monitorar a síndrome gripal. Então, nós temos aqui, de 2019, 235 casos de síndrome respiratória aguda grave por semana epidemiológica, ou seja, os casos graves, desculpa, falei errado, e em 2020 temos 42 SRAGs, ou seja, nós não observamos ainda aumento na internação de síndrome respiratória aguda grave no município de São Paulo. Estamos atentos, monitorando dia a dia. E no município do Rio de Janeiro também a mesma coisa. No ano passado, em 2019, 43 no município do Rio, em 2020, 31. Temos 14 aqui, mas ainda também não temos nenhuma evidência de aumento de internação por síndrome respiratória aguda grave. Por favor, Amanda, clique para mim aí. Então, nós vamos abrir aqui o painel. O painel está se atualizando regularmente. Semana que vem a gente passa a fazer uma atualização mais diária, com maior velocidade, porque
os estados estão concluindo. A gente conclui no dia 18 o treinamento de todos os estados na investigação epidemiológica laboratorial. Então, todos os estados passarão a fazer. Então, nós temos aqui 1.485 casos suspeitos, 50%, 51%, 98% casos confirmados, 98 casos confirmados, 3,4%, 1.344 casos descartados, 46%, e nenhum óbito. Desce, por favor, Amanda. Aqui, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. É importante destacar que na região norte nós não temos nenhum caso confirmado. Não temos nenhum caso confirmado na região norte. Pode subir um pouquinho. Não temos 6 casos. Não, sobe, desce mais um pouco. Temos 6 casos, mais um pouco. Aí, no Nordeste, temos 6 casos confirmados, sendo 2 na Bahia, 1 em Alagoas, 1 no Rio Grande do Norte, 6 casos. No Sudeste, temos 75 casos confirmados, sendo 56 em São Paulo. Sobe, por favor. Aí. 16 no Rio de Janeiro, 1 no Espírito Santo, 2 em Minas Gerais, 75 região Sudeste. Temos 12 na região Sul, sendo 6 no Paraná, 2 em Santa Catarina, 4 no Rio Grande do Sul, 12 no total. E na região Centro-Oeste, temos 5 casos confirmados, 2 no Distrito Federal e 3 no estado de Goiás. Sobe, por favor, Amanda. Aqui nós temos a atualização, pode subir, dos dados mundiais. Vamos lá para o final. Então, os dados 125.048 e 4.613 óbitos. Pode subir, por favor. E aqui nós temos a distribuição. Nós vamos colocar aqui o gráfico do Brasil para a gente poder monitorar dia a dia também, comparando os demais países, o mundo e o Brasil. Então, aqui nós temos a China, que é esse marrom mais escuro, caindo aqui. Aqui nós temos novos casos no mundo. Então, está aqui, subindo. E aqui, em azul claro, temos novos óbitos também subindo. Nós já estamos... A Europa, hoje, é o continente mais afetado no mundo depois da China. Então... Oi? Aqui nós não colocamos, nós vamos colocar depois. Nós não temos... nós vamos colocar a curva dos países com mais de 5.000 casos. Então, a gente vai avaliar e fazer um outro gráfico aqui para facilitar. Este aqui vai ser o nosso ambiente de comunicação com vocês. Ou seja, para não termos que ficar fazendo PowerPoint, a gente atualiza, vai ficar o dado diário, então vai ficar muito mais prático. E aqui embaixo, pode subir, por favor, tem as definições de caso, pode subir, tem o gráfico, né, o organograma, pode subir. Aqui as observações. Eu chamo a atenção para uma coisa importante que vocês devem nos ajudar a divulgar. A febre, ela está presente na nossa definição. Mas o conceito de febre não quer dizer que todo caso tem que ter febre. Por quê? Porque, de acordo, está desde o início das nossas definições. Tem pessoas idosas podem não apresentar febre, ou apresentar uma febre muito baixa. A gente pode ter a febre só relatada, não a febre mensurada. Então, para não ficar aberto e assim, não precisa ter febre, a gente deixa essa decisão para o clínico, porque ele que vai estar ali questionando, investigando, se não tem, de repente a pessoa tomou um medicamento, um antitérmico. Então, tem outras características que devem ser consideradas. Eu acho que terminei. Muito obrigado, Gabardo. Doutora Socorro, quer fazer algum comentário? Solamente que as medidas não farmacológicas são muito importantes para a etapa que, em este momento, já está acontecendo em São Paulo. Y que esas medidas son muy coherentes con las medidas que la organización también está promoviendo. Los otros estados, imagino, que van a tener una gradualidad para que las medidas también en su debida
se acontezcan en el momento que van a ter mais impacto, no después, sino antes que tengan que acontecer esas medidas para ter el impacto que precisa ter para los servicios de saúde. Entonces, Bom, o doutor Francisco vai fazer uma apresentação na segunda-feira, fica à disposição para responder algum questionamento, se for necessário, ainda em relação ao atendimento hospitalar. Podemos começar as perguntas, Nilton. Boa tarde. Aqui, Vladimir, da TV Globo. Eu queria fazer umas duas perguntas. Primeiro, o Rio de Janeiro anunciou que as aulas estão suspensas, né, a partir da segunda-feira, assim como o Distrito Federal fez isso. Eu queria saber qual a avaliação do Ministério a respeito dessa medida, se é a mais correta e o que o Ministério recomenda, tendo em vista a transmissão comunitária no Rio de Janeiro. Também queria saber, assim, o Albert Einstein tinha informado ontem, confirmado 60 casos. Queria saber se esses casos estão contabilizados nessa nova tabela. E também, e só uma última que eu lembrei agora, o que fazer em caso de academias? As pessoas vão poder continuar fazendo exercício, que é uma das recomendações das medidas, né, não farmacológicas. Obrigado. Bom, referente a fechamento de escola, é aquilo que eu mencionei sobre as universidades. Eu acho que cabe a cada gestor local realizar a avaliação dentro do seu cenário epidemiológico. No Rio de Janeiro, eles estão agora com transmissão comunitária. Então, é uma medida talvez oportuna para este momento, desde que seja concatenada, esteja associada as demais medidas, porque não basta fazer apenas fechamento de escola, você tem uma série de outras medidas que devem ser consideradas, porque uma medida sozinha não vai fazer efeito. Esse é um ponto. A outra questão é a temporalidade. Novamente, né, se eu fecho uma escola por 5 dias, como no caso do Distrito Federal, possivelmente o governo do Distrito Federal vai ter que avaliar se será suficiente 5 dias, se 5 dias serão suficientes para fazer algum efeito, considerando que aqui não tem transmissão nem local. Então, eu acho que cabe aí uma reflexão sobre essas medidas, mas eu entendo que são medidas bastante complexas. Em relação ao Albert Einstein, vários dos laudos foram inseridos. Eu não posso lhe precisar se todos esses resultados estão. Nós não estamos monitorando por unidade de saúde, estamos monitorando o total de casos. Então, se ele registrou naquele formulário eletrônico, se ele enviou a planilha para o Estado, porque agora a gente está entrando num outro momento. Então, na medida que o município de São Paulo entra em transmissão comunitária, então, a partir de semana que vem, eles podem mudar a regra. Ou seja, eu não quero mais inserir dados leves. Eles estão chegando em uma situação assim para fazer um monitoramento só dos casos internados. Então, se dentro do número total, vamos supor, se dentro de 100 casos confirmados pelo Albert Einstein, tivermos 50 que estão internados, só vai nos interessar os casos internados, só os 50 internados. Sobre academias, nós não estamos ainda recomendando nenhuma medida extrema. Eu acho que cada localidade vai ter que avaliar. Mas podem fazer o quê? Podem aumentar a limpeza, né, a limpeza dos equipamentos, podem combinar com os alunos horários alternativos para o funcionamento, para não ficar naqueles horários noturnos ou no início da manhã muito cheios. Algumas atividades podem ser trocadas, estimuladas para fazer ao ar livre quando for possível. E no momento em que tivermos um fluxo, uma demanda muito grande de casos, se a academia estiver dentro de uma área de quarentena, ela não vai funcionar. Então, tudo vai depender da característica da transmissão local. E aí cabe aos gestores locais, eles têm autonomia, poder e capacidade para tomar essa decisão
muito melhor do que nós aqui de Brasília para instruirmos se uma academia A ou B ou em algum lugar deva ou não ficar fechada. Não é da nossa competência entrar nesse nível de detalhamento. Pessoal, só fazendo um reforço novamente, para a gente tentar ser breve nas perguntas, a gente está com muitas inscrições, então para poder atender todo mundo, se a gente puder fazer uma pergunta por cada jornalista, depois a gente faz uma rodada, mas para dar tempo de atender todo mundo. Beleza? Bruna Lima, do Correio Brasiliense. Hoje, o ministro da Economia falou em relação à liberação de verbas por medida provisória, 5 bilhões, 10 bilhões, enfim, ficou um pouco confuso de saber se isso tem relação, por exemplo, com o dinheiro que se esperava que os parlamentares liberassem através do relator do orçamento impositivo, se isso ia ser uma verba extra, se vai ser 5, se vai ser 10, e, se possível, quais que seriam se já tem um destino próprio para esse dinheiro ou é para usar na situação emergencial de uma forma geral? Bom, primeiro, o recurso é das emendas, tá? Não são recursos adicionais ao que já está estabelecido. O valor, já temos garantido 5. O que o ministro Paulo Guedes falou é que pode chegar a 10. Diz que pelo ministro Paulo Guedes, os 10 seriam para o atendimento do coronavírus. Tá? Mas até o momento o que foi liberado e o acordo feito no Congresso, com quem coordena o orçamento, foi de liberação de 5 bilhões. Já está liberado. Já está liberado. A aplicação desse recurso é livre para coronavírus, para qualquer área, tanto para a área de vigilância, quanto para a área de atenção primária, como para atenção especializada, pagamento de internação hospitalar, compra de insumos, compra de equipamentos, aquisição de leitos de UTI, qualquer rubrica que seja dentro dessa linha de atenção aos pacientes com coronavírus. Agora, esse dinheiro a mais que, enfim, que ele liberou, vai ser tirado de onde? Bom, esse recurso é o recurso do orçamento da saúde que ficava para os parlamentares indicarem a sua utilização através das emendas parlamentares. O que está sendo feito agora é que o acordo feito é que desses 10 bilhões que poderiam ser utilizados de uma forma livre dentro da área da saúde, 5 bilhões desses 10, pelo menos 5 bilhões desses 10, vão ficar direcionados diretamente para o coronavírus. Mas aí do orçamento impositivo não tem 10 bilhões. Bom, para a saúde. Dos 10 bilhões que tem para emendas parlamentares. Tem 10 bilhões para emenda parlamentar. Para a saúde, não sei se os 10 são para a saúde. Acredito que sim. Desses 10, 5 já estão destinados para o coronavírus. O resto, os outros 5, é intenção do ministro Paulo Guedes que todo ele, ou seja, a totalidade desse recurso, seja destinado para o coronavírus. Existe uma parte do recurso que irá atender demandas do Ministério da Educação. Esse recurso para atender o Ministério da Educação não é para a educação, são para atender os hospitais universitários que são do MEC. Como nós temos hospitais universitários do MEC, então parte da utilização desse recurso poderá ser utilizada pelo Ministério da Educação. Tranquilo. Uma pergunta em relação a pessoas que estão vindo de fora. Se elas já tiverem apresentado sintomas lá de fora, porque, por exemplo, na Itália, somente casos graves, eles estão fazendo o teste para o novo coronavírus. Então, a pessoa, na semana passada, ela teve febre, todos os sintomas de coronavírus. E ela está viajando, voltando para o Brasil essa semana. Qual que é a recomendação para essas pessoas e se necessariamente elas vão ser testadas ou não? Vamos lá. São situações diferentes. Se ela estiver ainda em voo, é importante que seja comunicado ao comissário de bordo para que comunique ao piloto, e o piloto, quando se aproxima da torre, avise que tem um paciente e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária possa atuar.
né, obviamente tomando as medidas de precaução, oferecendo a ela uma máscara, orientando, né, se possível, deslocando para um local que tenha uma melhor ventilação, né, deixando um banheiro mais dedicado, ou seja, questões internas que estão nos planos de contingência dessas agências. Ao chegar, se essa pessoa se comunicou ao chegar no aeroporto, a vigilância sanitária vai já imediatamente, esse é o momento mais fácil, inclusive, porque a vigilância sanitária tem condição de entrar no avião, identificar os contactantes todos, de 2 poltronas na frente, 2 atrás, né, ver todo mundo, já coletar informações, não precisa depois ficar correndo atrás de lista, que é muito complicado, e ela vai direcionar aquele paciente para o hospital de referência que está previsto no plano de contingência do Estado ou da capital, ou do município. Nesse momento é o hospital, né? Neste momento é o hospital. Neste momento é o hospital, porque a gente está numa situação em Guarulhos, Hospital de Guarulhos, Hospital Geral de Guarulhos. Então, mas aí, obviamente, se o caso for leve, a pessoa vai ser orientada a ficar em casa, e aí vai ser acompanhada por uma unidade de saúde ou por um serviço privado, né, juntamente com a Secretaria Municipal, pela vigilância. Se o caso for grave, aí vai ficar num hospital de referência, a escolha do paciente, obviamente, também, né? Nós temos hospitais privados, temos hospitais públicos, como disse o secretário Gabardo há alguns dias, nem lembro, mas 2, 3 dias atrás, todos os hospitais têm capacidade de atendimento dessas pessoas. Porque vai depender da quantidade de pessoas, vai depender das características dos casos, características clínicas. Se todo mundo estiver leve, talvez até mesmo no próprio aeroporto possa ser dada a orientação, se coleta lá localmente e libera as pessoas. Porque tem o serviço médico do aeroporto. Então, tudo vai depender da condição clínica de cada pessoa e também do transtorno que este procedimento possa gerar no fluxo do próprio aeroporto. Então, cada realidade, cada caso é um caso. Secretário, Natália, aqui da Folha de São Paulo. Minha dúvida é a seguinte, eu queria entender melhor o que significa esses dados de hoje de transmissão sustentada tanto na cidade de São Paulo quanto no Rio de Janeiro. A gente já pode falar, então, que há uma circulação do vírus nesses locais? Também queria entender qual que é o impacto que isso pode trazer. Vocês já falaram que no momento que tivesse transmissão sustentada, o Brasil poderia talvez rever o critério de caso suspeito, né, para incluir viagem nacional. Isso vai acontecer? Outra coisa, nessas cidades, vai ter uma mudança também na testagem? Depende de uma... isso é automático? Depende do Ministério? Depende da decisão da cidade? É uma questão de opção? Seria essa a primeira pergunta. Várias perguntas. Várias numa só. Primeira pergunta, múltipla. Bom, vamos lá. O que muda? É uma boa pergunta, inclusive. O que muda é que, naquelas localidades que eu tenho transmissão comunitária, eu não preciso ficar monitorando casos leves e moderados. Eu vou trabalhar com casos graves. Síndrome respiratória aguda grave. Então, eu passo a não ter lá naquele painel de monitoramento de casos os dados de São Paulo, por exemplo, porque ele vai estar utilizando só casos graves. Lá naquele painel, eu tenho casos leves, moderados, eu tenho uma mistura muito grande. Sobre a questão segunda, que é a questão de viagem, a resposta é: fizemos um debate extenso. Ontem eu saí daqui muito tarde e a gente chegou à conclusão que não vamos fazer monitoramento de viagem nacional. Vamos trabalhar com a realidade. O Brasil é um só, não vamos ficar trabalhando, porque é muito complexo, muito, muito complexo. Tem rodoviária, tem avião, tem fluxo por via terrestre. Não faz sentido fazer esse tipo de medida interna. Do ponto de vista internacional, é pela facilidade e pela frequência. Nós temos ainda muitos estados que não têm transmissão nem local e que têm pessoas que estão vindo de voos internacionais. Então, faz sentido ainda monitorar. O próprio Estados Unidos, que tem mais de 400 casos, 400 e tantos casos, continua tendo, na sua definição de caso, a relação com viagem internacional, inclusive restringindo voos para vários lugares. Então,
nós não vamos fazer internamente esse tipo de medida que não vai surtir efeito e vai gerar muito mais dificuldade operacional. A gente perde o foco da situação. E o que muda do ponto de vista operacional é que a cidade terá condições de dedicar uma boa parte do seu esforço na atenção e no cuidado da rede de serviços especializadas, porque a gente para de ficar monitorando casos leves, né? Aí não se tem muito mais sentido ficar fazendo esse monitoramento, exames regulares, né, de todos os casos. Então, este processo, como nós acabamos de ter uma situação assim, nós vamos aprender juntos com São Paulo. São Paulo tem nos ajudado, contribuído muito para que a gente possa compreender. Por exemplo, hoje conversando com o Dr. Davi Uip, que tem sido um parceiro, a gente tem falado com muita frequência. Ele falou: Anderson, aqui em São Paulo, nossos casos estão todos tendo início do sintoma em torno do 5º dia. Então, pode ser que a gente, inclusive, reduza, com base nesta experiência nacional, em vez de ficar trabalhando com 14 dias, trabalharmos com 7 dias. Então, tudo isso vai ser um aprimoramento, porque a gente diminui com isso a pressão, né, dessas atividades no âmbito nacional. Então, São Paulo vai parar de ficar alimentando a plataforma com casos leves, é isso. Eles têm autonomia para, olha, não quero continuar alimentando, é o Estado que vai decidir. Não sei lhe dizer. Como eu disse, eu não estou monitorando por unidade notificadora. Eu estou monitorando por unidade geográfica, né? Não é a unidade de saúde. E em termos de avaliação de risco, de avaliação do cenário, né, uma vez que a gente tem essas 2 cidades com transmissão sustentada, então o que isso muda na avaliação para o país, assim, em termos dessa curva que o Ministério vem observando? Por enquanto, nada. Nada? Não. Mas já indica que há uma circulação do vírus nessas cidades, né? Localmente, sim. Tá. Eu não posso lhe precisar se é na cidade inteira, ou num bairro, uma transmissão localizada, ou no estado. Então, isso tudo isso vai ser objeto das cenas dos próximos capítulos. Nós temos muito ainda para aprender. É a primeira cidade, é a cidade mais importante do ponto de vista econômico, né, populacional. Então, vamos aguardar, porque eu não tenho precisão para lhe dar na resposta. E, doutor Wanderson, só umas duas últimas dúvidas rápidas. A primeira é o seguinte: o que vai acontecer quando o país... Deixa eu só reiterar aqui, o doutor Gabardo me chamou a atenção aqui, que é importante relembrar. Eu paro de monitorar caso leve aqui, mas eu continuo pegando caso leve pela sentinela, não em todas as unidades. E eu pego os casos graves pelos hospitais. Então, na verdade, eu tenho as 2 atividades complementares, mas de uma forma um pouco mais sustentada, porque é assim que funciona no dia a dia. Já funcionava assim antes do coronavírus. A outra pergunta? E o que acontece, então, quando o país chegar a 100 casos confirmados? Porque a gente está com 98, né? E muito em breve, eu lembro que tinha uma mudança nos planos. O que vai mudar na prática? Olha, nós discutimos muito isso ontem também. Conversei com o ministro Mandetta, a gente avaliou. Nós vamos ainda dar um tempo a mais, nós ainda vamos olhar um pouco a mais. Esse número 100 foi um dado empírico que a OMS colocou no início da epidemia e nós estamos avaliando de acordo com a nossa realidade. Pode ser que chegue a 200, pode ser 150. A gente quer ver um pouco mais a velocidade de transmissão. Fizemos várias modelagens para poder adequar. O Estado de São Paulo está consolidando muita informação, então nós precisamos olhar esses números para poder qualificar as modelagens e ajustar o modelo à realidade nacional. Mesmo quando nós já falávamos no início que quando chegássemos no caso número 100, a gente sempre alertava que nós continuaríamos pesquisando os casos graves e nas unidades sentinelas. Então, a gente não está mudando nada do que estava planejado. Chegou no 100, chegou no 100. Não, já tem transmissão sustentada? Tem transmissão comunitária? Tem. Então, nós não vamos mais, a partir deste número, nós não vamos mais fazer
busca ativa de casos leves, só faremos nos casos de pacientes que internarem, são aqueles que têm síndrome respiratória aguda grave, e vamos pegar os casos leves nas unidades chamadas sentinelas. Não, isto fica valendo agora para o Estado de São Paulo, que é o Estado de São Paulo que está caracterizado como tendo transmissão comunitária, assim como o Estado do Rio de Janeiro tem caracterizado a transmissão comunitária. Então, nesses dois estados, hoje, nós estamos, digamos, deixamos de impor a necessidade da busca ativa de casos nos casos considerados leves, façamos só nos casos graves e continuaremos fazendo nos casos leves que forem identificados nas unidades sentinelas. Isso já é mitigação. Isso já é mitigação. Aqui, ó. Vou voltar aqui naquela tabela. Mitigação. Evitar casos graves e óbitos. Então, eu olho aqui, ó. Comunitária, vou até aqui, venho aqui, unidade sentinela e unidade síndrome respiratória aguda grave. Então, na lógica, eles estão fazendo isso. Mas, obviamente, nada está escrito em pedra. Nós estamos trabalhando, né, com uma série de incertezas ainda. Então, trabalhar com esses números muito, muito rigorosos, o ministro mesmo pediu, vamos com cautela, vamos olhar os números com mais parcimônia, porque pode ser que a gente tenha que fazer algum ajuste. Se eu olho para São Paulo exclusivamente, é uma realidade igual na China, né? Se você olhasse para a China, a província de Hubei era uma coisa e o resto do país era completamente diferente. Então, vamos aguardar a próxima semana, porque se a modelagem, se as predições se concretizarem, a gente vai ter uma certeza que a medida foi exata e a gente vai ter mais segurança para tomar essa medida para outros lugares e para outras regiões. Boa tarde, secretário. Cristina Lemos, da TV Record. Queria que o senhor reconfirmasse se está correta a informação de que essas medidas, se adotadas, têm o potencial de reduzir a velocidade de contágio em 1/3. Primeira coisa. Pelo menos é a informação que está no prospecto. Queria que o senhor abordasse um assunto que se chama automedicação. Nós sabemos que os brasileiros têm a ânsia de resolver rapidamente um resfriado e uma característica, um sintoma importante, eu acredito, para se caracterizar a doença, é a febre. A primeira coisa que uma pessoa faz quando se sente mal, às vezes nem sabe que está com febre, é tomar algo, né? E aí a febre fica mascarada, e eventuais outros sintomas podem ficar mascarados. Quando o senhor fala nos casos, como deve proceder cada pessoa? A pessoa que tem um sintoma leve deve fazer assim, assim. A pessoa que tem um sintoma mais forte. Eu gostaria que o senhor, imaginando que está falando com o telespectador, orientasse, mas de preferência, se puder, num tom de apelo, orientasse a quem se sente mal como proceder. Ela absolutamente não deve tomar nenhuma medicação, ela deve primeiro ser examinada, ela deve ficar em casa. Eu gostaria, se o senhor pudesse, didaticamente, ensinar para as pessoas o passo a passo daquele que acha que está contaminado. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, que a automedicação não é recomendável em nenhum contexto, né? Obviamente, nós temos um conjunto de apresentações farmacêuticas que são de dispensa de receituário. Então, que você pode comprar sem receita. Muitos desses medicamentos são medicamentos antitérmicos ou anti-inflamatórios não esteroides. Então, nós temos uma série de alternativas que as pessoas conhecem, vão nas farmácias, e é importante lembrar que a farmácia também é uma unidade de saúde. O farmacêutico, ele tem capacidade de fazer uma orientação de cuidado, obviamente, dentro da sua competência, que não é o vendedor, o farmacêutico, né, não é o balconista, e sim o farmacêutico. O que acontece é que, nesta condição,
em que nós estamos falando de transmissão de um volume muito grande, que há um esgotamento repentino da força de saúde, nessas condições, pessoas que têm um quadro muito leve. O quadro muito leve é uma coriza, um mal-estar momentâneo. Nessas condições, aguardem, não vão para a unidade de saúde, só por causa de uma coriza, achando que está com coronavírus. Vai ficar em casa, vai se hidratar, alimentar-se bem, dormir bem, né? E, preferencialmente, não adotar nenhuma medicação. A automedicação, não, a não ser que ela já tenha um médico de sua confiança, que ele orientou, que já venha fazendo o uso desse medicamento já em outras condições. Quando muda, é quando essa pessoa apresentar febre e tosse. Então, se ela tiver febre e tosse, as duas coisas juntas, significa que ela pode ter influenza. Então, se ela tiver com febre e tosse, ela vai na unidade básica de saúde, porque o profissional de saúde, o médico, vai avaliá-la, e se ela for diabética, hipertensa, ou tiver qualquer outra condição crônica, ela vai ter que tomar o oseltamivir, aquele medicamento, o Tamiflu. Antes não toma remédio, porque senão vai mascarar os sintomas e, obviamente, pode ser que ela tenha febre num dia, no outro já está com tosse ou condições dessa natureza. Mas lembrando, ela pode ter o contato com o seu médico. Né? Muitas pessoas que são idosas têm um médico de referência, têm uma unidade de saúde de referência, então devem confiar naqueles profissionais que estão ali para lhe orientar melhor. Né? Não deve esperar ficar grave. Quando que é grave? Quando tiver febre e tosse, vai numa unidade básica. Agora, se tiver falta de ar, com febre, sem febre, com qualquer outro sintoma, falta de ar, vai para a unidade de urgência. Porque isso é um agravamento. Isso é um caso grave. Falta de ar não se espera, não vai para a unidade básica. Falta de ar tem que ir para a unidade de urgência. Porque aí tem outros procedimentos, tem outras condições que devem ser avaliadas. Tudo bem? Ainda na situação do caso leve, também tem a alternativa de ligar para o 136 para obter informações, inclusive com atendimento para o profissional de saúde, que não é só o atendente que vai estar no 136. Nós teremos também um suporte de enfermeiros e teremos também médicos para responder através do 136. André de Souza, do Jornal o Globo. Quando estava falando das mudanças de protocolo em São Paulo e no Rio por causa da transmissão sustentada, o secretário Gabardo falou estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu queria entender se são os estados ou os municípios que vai ter aquela mudança da testagem. Bom, neste momento, especificamente, temos apenas as capitais do estado de São Paulo e a capital do estado do Rio de Janeiro. Então, nesses dois locais, os gestores municipais podem adotar aquelas medidas, né, adicionais, de acordo com a avaliação de risco. Lembrando, nós avaliamos a questão da síndrome grave e não temos ainda nenhum sinal de ampliação de atendimento de casos graves internados. Então, este alerta, este momento, ele serve para adotar medidas em relação a grandes eventos, aglomerações, e dar um tempo. Olha, gente, vamos esperar, vamos aguardar uma semana, vamos acompanhar o resultado desta situação, vamos entender o que está acontecendo, porque todos os países que fizeram isso tiveram uma redução importante e controlaram o surto local. Na apresentação, me chamou a atenção um asterisco lá para São Paulo e para o Rio, falando que pode voltar ao cenário de transmissão local. Queria que pudesse explicar um pouquinho isso, se então a transmissão sustentada ainda não é um cenário consolidado? Nenhum desses cenários eles são fixos. Nós temos a transmissão sustentada com 2 casos apenas no Rio e em São Paulo. Então, esses 2 casos, por que nós
classificamos esses locais como transmissão comunitária. Por quê? Tivemos 2 pessoas que nós não conseguimos, até o momento, identificar o contato conhecido, um caso confirmado conhecido. Se, por acaso, amanhã conseguirmos identificar os contatos conhecidos do município do Rio de Janeiro, por exemplo, o município do Rio volta a ter transmissão local apenas, ser caracterizado ou categorizado como transmissão local. Então, agora é óbvio, na hora que eu tiver 100, 200, 300, aí não tenho como voltar. Nós estamos agora ainda na transição. Na quarta-feira, o ministro Mandetta já tinha chamado a atenção para a situação de São Paulo, do Rio e também de Belo Horizonte como locais de maior preocupação para o novo coronavírus. E eu queria saber se, e agora com a transmissão sustentada em São Paulo e no Rio, se há também por parte do Ministério, com isso, na questão de orçamento, se vai ter também uma atenção especial para esses locais na destinação dos recursos, e no caso de Belo Horizonte, que ainda não tem a transmissão sustentada, tendo em vista a fala do ministro lá na quarta-feira, se também há medidas especiais, tanto na questão de vigilância, de atenção também pensadas especificamente para Belo Horizonte. Nós temos 2 movimentos aí de recursos. Nós temos recursos que estão sendo disponibilizados ou sendo rateados de forma per capita para todos os municípios e para todos os estados. E nós temos recursos que irão acompanhar o movimento do número de casos. Então, é evidente que São Paulo e Rio de Janeiro, neste momento, são os estados que já estão na frente para receber algum recurso adicional específico para o coronavírus. É bem possível que isso aconteça, as primeiras transferências ocorram para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Assim como a liberação dos leitos de UTI, esses 2.000 leitos que nós já colocamos em licitação, assim como os equipamentos de proteção individual, todos aquela habilitação para as unidades de saúde na hora, com expansão de horário. Então, todas essas ações que nós estamos fazendo, que elas dependem de um volume maior de casos, São Paulo e no Rio já estão preenchendo esses requisitos. Hoje, o ministro está, agora, nesse momento, deve estar em São Paulo, reunido numa entrevista coletiva como essa, com o governador, secretário de saúde, de coordenação do comitê, e que alguma coisa deve estar sendo discutida em relação a recursos para o Estado de São Paulo. Natália, da RBS aqui, secretários. A minha primeira pergunta é sobre os leitos. A gente, em pouco mais de 7 dias, passou de 1 paciente internado para 12, o que representa mais de 10% do número total de confirmados. Ou seja, vocês estão vendo que, sim, esses pacientes estão precisando de leitos, estão indo para a UTI, e demora mesmo para que eles consigam apresentar uma recuperação, ou seja, isso preocupa vocês. Outra coisa, qual vai ser o critério para mudar de recomendação para determinação? O que vai contar para vocês fazerem a mudança? Hoje, mais cedo, o porta-voz também falou que deixou claro que estava passando de orientação para recomendação, mas que a qualquer momento pode mudar para determinação. E no caso dos cruzeiros, eu queria que vocês reforçassem que é sim uma determinação, ou seja, os cruzeiros estão proibidos, e eu queria que vocês esclarecessem se é só os que fazem a rota internacional ou aqueles que fazem a costa brasileira, quer dizer, sai lá do sul e vai para o Nordeste. É a proibição de todos os cruzeiros? Como é que vai ser essa regra? Bom, os cruzeiros turísticos vale para todos, durante a permanência da declaração de emergência ou diante de alguma análise de risco que nos tranquilize ou que nos permita retirar essa determinação. Os cruzeiros turísticos, historicamente, são ambientes de confinamento, ou seja, você tem pessoas com muita proximidade. A preocupação, muitos deles têm turistas internacionais. Nesse caso, por exemplo, do Recife, o paciente chegou no Brasil no dia 4, entrou no navio no dia 6,
fez Rio de Janeiro, Bahia, chegou em Recife apresentou embolia pulmonar, foi para o hospital, está grave. Então, assim, imagina, pessoas com características e condições que necessitem cuidados especiais em alto mar. Então, não dá para a gente colocar pessoas em risco neste momento. Secretário, só para esclarecer, lá em Santa Catarina tem um cruzeiro marítimo, um cruzeiro turístico, aliás, que está retornando e pararia em Camboriú agora esse fim de semana e depois em Ilhabela. Então, ele tem que chegar em Camboriú e parar ali. Aí, cada local vai tomar decisão, por exemplo, no Ceará e em Pernambuco, que eu posso falar porque eu conversei com os secretários estaduais, há uma definição da Secretaria Estadual de não ocorrer mais atracamento de cruzeiros turísticos. Aí eu acho que cada realidade é uma realidade distinta. Se é um cruzeiro que tem pessoas dentro que está, que já iniciou, está em trânsito, obviamente temos que equacionar essas ações para que as pessoas tenham segurança, atenção, cuidado, respeito no manejo. Mas se é um cruzeiro que não iniciou ainda, ele tem que ser interrompido. Eu não vou dar continuidade. Então, cada realidade será uma realidade distinta. Eu peço a todos os secretários estaduais que avaliem, juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os órgãos de turismo, para que possam proceder de maneira que dê segurança aos consumidores, que dê segurança às pessoas. Obviamente, nada está escrito em pedra. Nós estamos fazendo uma recomendação, principalmente porque tem 21 cruzeiros para se iniciar nessa próxima sazonalidade. Então, não dá para a gente permitir 21 cruzeiros iniciando, sabendo que nós estamos entrando num período de transmissibilidade. Com relação aos leitos, que eu vou apresentar na segunda-feira. Mas vamos lá. Lembrando que todos os estados apresentou seus planos de contingência. E neste crescimento, todos os estados, num primeiro momento e nos hospitais de referência, há leitos. Então, nesse momento, avaliando toda essa apresentação feita pela SVS, nós estamos acompanhando esse aumento nessa progressão que você fala. E na segunda eu vou falar quais serão os leitos, como é que é essa progressão nesse sentido. Neste momento, pelo número de casos apresentados, os hospitais de referências dentro dos planos de contingência suportam. Tá, mas assim, esse crescimento está acentuado mesmo. Isso, e vocês vão verificar na segunda qual que é o plano de ação. Só para aproveitar essa questão dos leitos, nós tínhamos prometido que hoje, ou no máximo segunda-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiria o procedimento. Eu acho que não é o nome dela? Não. A Cristiane tinha pedido. Então, foi publicado hoje no Diário Oficial a inclusão do procedimento no rol de procedimentos com cobertura pelos planos de saúde. Só queria complementar a pergunta da Natália. Ninguém ainda pediu os leitos de UTI? Tá. Em São Paulo, por exemplo. Não, São Paulo tem falado em leitos de UTI são deles, que já são deles, que estão funcionando, que eles estão encaminhando para o Ministério para habilitação. Diga-se de passagem, hoje saíram 130. Hoje nós publicamos os leitos de habilitação, que já são leitos de CT que estavam prontos para ser colocados, que são os normais. Nós estamos induzindo a abertura de leitos que já estavam para serem abertos ou já estavam em funcionamento. Hoje nós publicamos 130 leitos em diversas localidades, depois a Ascom pode passar, e na segunda serão mais 80 leitos. Para atender qualquer doença. Qualquer coisa, é o gestor local que define. Tá. Sobre a restrição de circulação em hospitais, eu queria saber sobre os hospitais com administração federal, o governo vai passar alguma orientação? Do acesso, restrição? Não, eu digo acesso de pessoal, acesso de visitas, os hospitais com administração do governo federal. As orientações elas não vão ser passadas por quem faz a gestão dos hospitais, elas vão ser passadas para todos os gestores. E os nossos hospitais federais, hospitais do Rio de Janeiro, Grupo Hospitalar Conceição, hospitais universitários do MEC, vão seguir as mesmas regras. Tá. Alguma coisa muda nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir da transmissão comunitária?
Não, não muda porque a definição de caso ainda continua contemplando o vínculo com viagem internacional. Então, nós estamos ainda monitorando, obviamente. Né? Os casos graves que forem identificados em pontos de entrada têm que ter um tratamento diferenciado, porque a gente está monitorando esses casos. Os casos leves é que vão ficar de acordo com as definições que é a vigilância de síndrome gripal. Agora, aqueles que vão se transitar para outros estados, ou seja, só estão ali em conexão, aí não. Obviamente, o estado que está recebendo esse paciente vai ter que ficar, essa pessoa, aliás, o sintomático, tem que continuar monitorando. Não tem alteração nenhuma até o momento. Tá. Sobre casos curados, a gente sabe que os primeiros casos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, eles já estão curados. Eu queria saber se o Ministério tem um levantamento desse número. Não, nós não temos e vai ser muito difícil fazer esse monitoramento, porque tem um conjunto grande de pessoas que tem muitas pessoas que estão fazendo monitoramento domiciliar, casos leves. Como nós dissemos, entrando no fato, na situação, nós vamos monitorar os casos curados de internação hospitalar, esse sim. Não os casos leves de isolamento domiciliar, porque é um número que a gente não vai conseguir fazer todo esse monitoramento. Eu queria aproveitar, antes de entrar para novas perguntas, aproveitar a oportunidade e esclarecer uma situação aqui para todos. Nós não estamos fazendo críticas a nenhum gestor, seja estadual, municipal, reitores, donos de escola, pela medida de fechamento de escola ou adoção de qualquer medida não farmacológica adotada. Esta decisão deve e será sempre do nível local. O que nós falamos é que a reflexão e a dificuldade não é de adoção do fechamento de uma unidade escolar. A questão é por quanto tempo se permanece. Obviamente, a experiência do Rio de Janeiro, a experiência das universidades no Rio Grande do Sul, a experiência das escolas de São Paulo, a experiência aqui do governo do Distrito Federal vão contribuir e nós queremos acompanhar o efeito da medida. Não como crítica, mas como aprendizado. Então, eu quero deixar claro que não há nenhuma crítica do sentido de estar errados, porque nós também não sabemos que nós estamos certos. Nós não sabemos se o momento não é certo fazer agora. Então, vamos acompanhar o resultado, porque, a partir dessas experiências do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de outros lugares, nós vamos vai nos permitir fazer recomendações mais precisas. Nós não temos essa doença ainda circulando em nosso território de forma ampliada. Temos apenas 2 cidades que têm 2 casos, cada uma, sem identificação dos contatos. Agora, para dizer o quanto aquela doença ou quanto o vírus está disseminado naquele território, ainda é muito prematuro. Boa noite, Mariana Jungmann, da TV Brasil. Eu tenho visto muitas pessoas cogitando cancelamentos de viagens, por exemplo, a trabalho, especialmente para São Paulo e Rio, mas não só para São Paulo e Rio, assim como também cogitando cancelamentos de eventos de pequeno porte, eventos com poucas pessoas, né? E aí eu queria uma orientação de vocês para as pessoas nesse sentido. As pessoas devem mesmo evitar pegar voos ou fazerem viagens de ônibus, devem, de fato, cancelar eventos pequenos que tenham uma aglomeração de poucas pessoas? Olha só, nossas recomendações elas são proporcionais de acordo com a classificação daquela unidade. Né? No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, o que a gente colocou é que, nas medidas não farmacológicas, as pessoas idosas e com doenças crônicas que restringam viagens. Não façam viagens. Restringam ir a locais com aglomeração. Não vá a locais com aglomeração. Né? Eventualmente, as pessoas vão ter que avaliar, e especialmente com os seus médicos, qual a melhor conduta a ser tomada. É muito complexo nós, do Ministério da Saúde, falarmos de uma maneira tão
horizontal, de uma forma tão homogênea, para todas as situações que podem acontecer no Brasil. Prudência é o melhor caminho, né? Pessoas que fazem uso de medicamento controlado. Por exemplo, viagens internacionais. Muitos perguntam para mim, eu vou abrir uma consultoria de viagem agora, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre assim, meu tio vai viajar tal dia para a Itália, ou vai para não sei aonde, ou vai para não sei aonde. Meu sobrinho, falar da minha família, meu sobrinho estava com viagem para a França agora em junho. O que eu falei para ele? Falei, olha, não vá. Falei para o meu sobrinho, ele não vá. Mas por quê? Tal? Não é por causa do vírus por si só. É porque a França pode falar, olha, onde você está em quarentena. Aí meu sobrinho vai ficar na quarentena, num lugar que não está preparado, dentro do hotel, não vai poder sair. Então, aguarde, adie. Aí ele adiou, conseguiu remarcar. Então, é uma questão de prudência e análise. Eu não posso falar isso para todo mundo. Sim, não, mas a minha questão, claro, a Europa é um lugar que está com alto índice de contaminação, pessoas também que tenham problemas crônicos de saúde são mais suscetíveis, mas eu tô questionando com relação a pessoas saudáveis, jovens, que não estejam no grupo de maior risco e que tenham viagens programadas para dentro do Brasil. As pessoas devem evitar aviões dentro do Brasil, as pessoas devem começar a pensar em cancelar viagens para São Paulo, para o Rio, esse tipo de coisa que a gente tem visto, assim como eventos também de pequeno porte, até 100 pessoas, até 50 pessoas? A resposta é não. Nós não estamos restringindo as atividades. Nós estamos falando, avaliem as atividades. E a questão não é só porque são idosos. Os jovens são amplificadores, muitos não têm sintomas, né? Vão se expor, vão espalhar o vírus, crianças, jovens, adolescentes. Então, tem que avaliar cada caso, cada situação. Se o evento estiver acontecendo hoje num bairro, num hotel, num bairro, na região com o maior número de casos de São Paulo, é óbvio que a recomendação é não faça esse evento. Se o evento vai acontecer num outro local, num local ventilado, onde vai ter um espaçamento entre as pessoas, né, com condições de segurança, né, com orientações, tudo bem, façam. Agora, se for manter o evento, o organizador do evento, da viagem, do hotel, é importante que estes organizadores disponham de um serviço médico, né, que tenham um médico, um profissional de referência, um enfermeiro, que tenham máscaras, para que, caso durante o evento alguém fique doente, saiba o que fazer. Saiba como proceder, saiba para onde levar, e que essas pessoas tenham um atendimento adequado e responsável. Esta é a orientação. Nós não temos e não iremos fazer restrições domésticas. O Brasil é um só. Tenho só umas duas perguntas. Primeiro, para mim não ficou tão claro ainda o que é vinculante, o que é obrigação e o que é só recomendação. Por exemplo, a questão dos cruzeiros. É possível que um secretário de Estado, de município, diga, não, eu quero receber cruzeiros, ou o Ministério está determinando que eles não vão receber, que não vai ter cruzeiro. Não vai ter cruzeiro ou vai ter cruzeiro? Assim, essa é a minha dúvida. Mais uma coisa, como é que vai ser apontado isso? É um boletim epidemiológico, é uma portaria? Não sei exatamente como é que se faz. Tem algum tipo de punição para quem não seguir alguma dessas recomendações em alguma dessas situações? Bom, nós não estamos falando de quarentena. Quarentena é um ato administrativo, tem publicação de diário oficial. O isolamento é uma notificação. Aqui nós estamos falando de recomendações e algumas podem ser determinações. A determinação referente àquelas atividades que vão se iniciar, ou seja, os cruzeiros que ainda não estão em alto mar, que não estão sendo realizados, nós vamos notificar o órgão de turismo, vamos falar isso no âmbito do governo federal, e aí as providências serão adotadas de acordo com cada local. Já aqueles cruzeiros que estão em curso, eu não posso simplesmente falar, olha, as pessoas estão aí dentro, eles vão para onde? Se o cruzeiro estiver atuando dentro do próprio Brasil. Então, nós estamos falando de uma transição.
Estamos sempre reiterando, estamos em transição. Se o cruzeiro está... Por exemplo, nesse caso do cruzeiro lá de Pernambuco, vou pegar um caso concreto. Esse caso desse cruzeiro, ele, ao sair de Pernambuco, ele iria atracar em Fortaleza. Então, já há uma orientação para esse cruzeiro que ele não atraque em Fortaleza. Ele siga direto para o destino, que é Estados Unidos. Então, cada situação será uma situação distinta. Ele vai parar em Camboriú e mais em Ilhabela depois. A minha dúvida é o seguinte, ele segue e faz todas essas paradas ou não? Porque pode ter gente contaminada também, então como é que é o controle? Então, esta decisão em relação aos que estão em curso, eu acho que ele tem que concluir as suas atividades, né? Obviamente, pode ser que ele não pare em Ilhabela, mas vá para um destino que tenha uma maior capacidade hospitalar, uma capacidade instalada melhor, para a gente evitar que tenhamos problemas em Ilhabela, por exemplo. Então, esta situação vai ter que ser tratada. Uma coisa é o seguinte, avaliação de risco. Um navio de cruzeiro, historicamente, né, nos Estados Unidos, eu estava conversando agora, os Estados Unidos proibiu todos os navios de cruzeiro, todos. Proibiu todos. Não foi isso? Proibiu todos, inclusive em todos os Estados Unidos, não foi só em um estado e tal. Então, nós estamos observando as medidas adotadas em cada local. Vai ter questionamento, óbvio. É óbvio que vai ter questionamento. E nós vamos debater. Cada realidade, se tem direitos do consumidor que devem ser preservados, tem questões relativas a compromissos internacionais. Então, nós vamos avaliar. O Canadá, quando teve um surto, há alguns anos atrás, o Canadá colocou em quarentena o navio. Não tinha ninguém dentro do navio, só a tripulação. Então, ele falou, olha, esse navio está em quarentena. Tudo bem, o navio pode andar para lá, para cá, para lá, para cá, mas não podia entrar ninguém. Então, nós temos uma lei que nos permite colocar em quarentena espaços, áreas, para prevenir e proteger a população. Então, se for para proteger a população, nós vamos fazer as medidas necessárias. Sempre reiterando aqui, hoje nós tomamos a medida foi tomada ontem, agora nós vamos colocá-la em prática. Ah, mas e o navio que está em curso? Vamos avaliar cada um, não está nada escrito em pedra. Ah, mas o navio que não entrou ninguém ainda, que eu vou ainda começar, este tem condição de fazer uma medida mais rigorosa, né? Porque dá para adiar, dá para ressarcir os consumidores. Nós temos que considerar que essas recomendações, ou até essa determinação do Ministério da Saúde, ela não é de autoria exclusiva do Ministério da Saúde, apesar de ser prerrogativa do Ministério da Saúde. Todos esses pontos que foram listados aqui pelo secretário Anderson foram discutidos com todos os secretários estaduais da saúde, com a diretoria do CONAS e provavelmente com a diretoria do CONASEMES. Bem, os secretários estão de acordo com essa orientação. O secretário de Alagoas, o secretário de Pernambuco, o secretário do Ceará, o secretário de Santa Catarina estão de acordo. Se ocorrer alguma objeção em relação a isso, nós temos fóruns adequados para essa discussão. A última quinta-feira do mês, a próxima, sem ser esta quinta na outra, nós vamos ter a nossa reunião mensal com todos os secretários estaduais de saúde, com os secretários municipais. Nós vamos, inclusive, antecipar um dia de discussão, nós vamos nos antecipar, vamos fazer uma reunião preliminar. Esses temas, novamente, serão colocados em discussão. Se algum estado tiver um entendimento diferente, ele vai discutir com o Ministério da Saúde a flexibilidade ou não, se nós vamos interromper de uma forma drástica ou se nós vamos permitir que os cruzeiros ainda continuem os seus roteiros que já iniciaram, ou se alguém vai pedir, quem sabe, vamos estabelecer um prazo de 30 dias, 15 dias, tudo isso pode ocorrer. Tá? As decisões que nós tomamos aqui, elas não são definitivas e elas não são sem consulta e sem ter um acordo com os demais estados. Só mais um ponto que não ficou muito claro para mim. Os senhores, no Plano Nacional de Contingência, disse que quando chegassem 100 casos, iria se reduzir o número de testes no país. Pelo que eu entendi, os senhores
mudaram um pouco essa leitura. Eu só queria entender, os números de testes que serão feitos vão ser reduzidos hoje só em cidades que estão com transmissão comunitária, é isso? No resto do país, o número de testes segue sendo feito de forma a conter o avanço de contenção? Como se fosse... Exatamente isso. Tá. Vai ser alterado, então, o Plano Nacional de Contingência? Ou não precisa? Vamos ajustar. Ele é dinâmico. Tá. Tudo que não estiver claro, a gente muda. Uma última dúvida. Os senhores têm informações sobre como foi o exame do presidente Bolsonaro? Que ficou um pouco de dúvida, é um exame, é 2 exames, o primeiro deu positivo, o segundo negativo. Os senhores têm alguma informação sobre como é que foi feita essa avaliação? Não, o presidente, ele publicou no seu Twitter que o exame dele deu negativo. Então não tem nenhuma dúvida, o exame dele deu negativo. Isso a gente sabe, mas ficou uma confusão se eram 2 exames, um exame. Não, é só um exame que se faz. Faz uma amostra, pega uma amostra, em algumas situações passa na placa, no painel de vírus e depois ele faz o exame específico. Isso é pelo SUS. Os convênios estão fazendo diferente. Os convênios eles fazem, até porque o procedimento que é pago, que é sustentado pelos planos de saúde, ele é exclusivamente o exame para o coronavírus. Então, como ele fez este procedimento utilizando de um convênio, foi feito na mesma lógica, foi feito o exame para coronavírus, e que ele disse que deu negativo. Como? Se é um dos casos descartados, a gente não tem essas informações de forma individualizada, e provavelmente, como esse resultado ele recebeu hoje pela manhã, provavelmente o Distrito Federal ainda não deve ter considerado esse caso como descartado. Pessoal, só fazendo um lembrete aqui que a gente tem mais 15 minutos de coletiva, a gente vai encerrar às 6h30 e a gente tem várias perguntas, não vai dar para atender todo mundo, então acho que a gente vai conseguir atender no máximo mais umas 2 ou 3 e a gente vai ter que encerrar porque a gente já está completando 2 horas e o pessoal, os secretários, tem que seguir com os compromissos, tá bom? Secretário, só continuando aqui, Gésio, Rádio Nacional, o motivo do presidente ter feito o exame num laboratório privado, vocês sabem dizer? Todos os pacientes, todas as pessoas que têm plano de saúde, fazem pelo seu plano de saúde. Então, ele utilizou o plano de saúde, que eu imagino que seja o plano de saúde, ou o laboratório que tem convênio com o HFA, porque é feito através do HFA, através do Hospital das Forças Armadas. O laboratório que deve fazer os exames para o HFA é um laboratório particular, privado. Estão tomando precauções relacionadas aos ministros de Estado, secretários, como o secretário de Comunicação, que deu positivado, para a quarentena, para evitar a proximidade com o presidente? Tem alguma medida que o Ministério da Saúde saiba informar sobre isso? Não temos nenhuma informação sobre pessoas e nós não vamos individualizar atendimento. Nós só vamos falar de forma genérica. Secretário, Wanderson, você tinha dito que medidas poderiam ser tomadas de quem não tem transmissão comunitária, medidas de restrição poderia ser inócua, né? Desculpa que eu repeti a questão, mas sobre Brasília, que só tem apenas 2 casos confirmados. Seria inócua as medidas tomadas, foram muito antecipadas a forma que foi tomada a medida pelo governo do Distrito Federal? Então, essa é a questão. Assim, eu tenho... Meus amigos trabalham... Eu tenho grandes amigos que trabalham no Distrito Federal. O doutor Eduardo Age, por exemplo, que está como porta-voz do Distrito Federal, com quem eu aprendi. Boa parte do que eu sei, eu aprendi com ele. Então, a adoção dessas medidas estão sendo discutidas internamente, né? O secretário Osney me antecedeu. A gente tem uma relação pessoal muito próxima. São medidas complexas. Pode ser inócua se o prazo de 5 dias não for suficiente para fazer a carga da transmissão se reduzir da maneira como nós estamos vendo em outros países. Se nós tivermos uma transmissão mais elevada, e aqui no Distrito Federal nós tivemos algumas situações, temos muitas autoridades, temos um fluxo de pessoas
vindo para cá de todo o Brasil, por causa do Congresso, por causa do próprio turismo cívico que existe aqui no nosso Estado. Então, isso pode significar oportuno do ponto de vista da tomada de decisão. Pode não ser, pode ser inócuo em relação ao desfecho, ao resultado. Mas isso eles vão avaliar, não tenho dúvida disso, vão avaliar, sendo necessário, vão prorrogar. A China iniciou no dia 20 de janeiro e até hoje não retirou a quarentena. Então, essas medidas elas são muito controversas. Por quê? Eu fecho uma atividade, que é ensino, mas continuo com todas as demais. Essa que é a grande questão. Né? Continuo com o metrô, continuo com o ônibus. E as avaliações internacionais, aonde está vivendo realmente os problemas, de fato, demonstram que você tem que reduzir 50% do trânsito global de uma área. Então, é de todas as atividades, não é só de um setor exclusivo. Então, vamos observar, junto com o Distrito Federal, o resultado que eles encontraram. Temos muito interesse em entender essa situação. Eduardo Age, que é o epidemiologista, entrou em contato comigo, nós conversamos, e a decisão é complexa. Não é uma crítica, é uma análise, não é uma crítica. Se eu estivesse lá, eu estaria com eles tomando a decisão da mesma maneira, porque eu tenho certeza que eles estão fazendo baseado em evidência. Então, o Estado está coberto de razão, todos os Estados estão cobertos de razão nas medidas que estão adotando. Secretário, só para encerrar, sobre o novo edital para a contratação pelo Mais Médicos, prevê que os candidatos que fizeram a formação no exterior tenham revalida, só que o revalida não é feito desde 2017. Terá uma avaliação do governo sobre esse processo de revalidação de diplomas para poder atrair mais profissionais para disputar as vagas que vão ser abertas? Não. É exigência obrigatória ter o CRM. A única exceção, em função do que foi colocado na lei, é a utilização dos intercambistas que estavam no programa ao final de 2019 e ao final de 2018, e que, quando foi suspenso o convênio, saíram, mas ficaram no Brasil, e tem aquelas exigências legais que eles têm que cumprir. Essa é a única exceção. Dos demais, é obrigatório ter CRM. A gente vai para a última pergunta, tá bom, secretário? E aí a gente encerra. Boa tarde, aqui é Vitor Boiadian, da Globo News. Teve o caso aqui no Distrito Federal, esse segundo caso, que houve a necessidade de uma determinação judicial para que o cidadão fizesse o exame. Eu queria saber se essa ampliação do rigor das medidas, ou, eventualmente, quando elevarmos para algo mais rigoroso ainda, se vai haver a necessidade judicial para esse tipo de decisão, e se isso se aplica também quando um cidadão se recusa a apresentar os laudos do resultado, diz que deu positivo, mas se recusa a apresentar os laudos. Saber como é que é a resposta das autoridades com relação a isso. Também outra dúvida sobre o fato de não ir atrás, a busca ativa dos casos leves, se isso muda alguma coisa do ponto de vista da estatística necessária para a OMS com relação ao Brasil como um todo. Obrigado. Em relação à preocupação com a decisão judicial e como é que a gente vai tratar isso nos próximos casos, isso realmente é uma preocupação que nós temos. O ministro Mandetta tem essa preocupação, porque ele entende que nós não temos que, a cada situação como essa, buscar uma decisão judicial para poder implementar essa exigência. Hoje pela manhã, na reunião da Casa Civil com os diversos ministros, este foi um ponto que foi colocado e ficou acordado que o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça editarão uma portaria conjunta estabelecendo exatamente essa questão que envolve decisões judiciais, obrigatoriedades, de cumprimento do que está na lei e como que o Ministério da Justiça vai participar desse processo para que nós não tenhamos que tratar caso a caso. Então, sairá uma portaria conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, ministro Mandetta e ministro Moro, regulamentando essa situação.
Isso inclui também no caso de um cidadão dizer que fez o exame, mas não querer apresentar os laudos? Eu acho que aí todas as situações que foram controversas e que foram caracterizadas como desobediência à lei, desobediência ao que está na regulamentação do Ministério da Saúde, entrará nessa nova portaria que, então, estabelecerá quais as penalidades e como que é o fluxo será estabelecido para que não haja necessidade da ação judicial. Vou deixar para ti essa. Talvez a Socorro poderia falar. Né? Você pode repetir essa parte da pergunta, que aí a doutora Socorro, que representa aqui a Organização Mundial de Saúde, pode falar com mais propriedade. Então, como não vai mais haver, nesses casos em que a transmissão já é comunitária, não vai mais haver uma priorização, né, da busca ativa pelos casos mais leves, essa eventual subnotificação, ela tem algum efeito para a OMS com relação à estatística do Brasil? No, no tendría. Por una razón. Cuando el país es un país federado, es un país continental, y você va a ter diferentes estadios en los diferentes estados. Mas cuando el país, por ejemplo, Sao Paulo, que tiene transmisión comunitaria ahora, el país puede tomar la decisión de ter una información como la que fez China en un momento determinado, que ele solamente notificó no pessoas que tinham teste, mas pessoas que tinham nexo epidemiológico. De um momento a outro, nós tínhamos muitos casos, e depois voltou novamente a ter um seguimento de pessoas com teste, especialmente quando a curva hizo un descenso. Entonces, eso, para en el momento que no estamos en la fase de mitigación, no va a tener un impacto en lo que Brasil está haciendo. Lo más importante que nós temos que ter en cuenta es que los planos de trabajo son para ter, en el momento que no estábamos haciendo contención, e agora no momento que temos mitigação. E isso é o mais importante para nós. Agora, a caracterização dos hospitais vai ser muito importante. Quantos pacientes estão ingressando com síndrome respiratório agudo grave, quantas camas estão disponíveis para a resposta, que é o mais importante, salvar vidas e ter um diagnóstico oportuno. Obrigado, pessoal.